Caríssimos, novamente aqui comparecemos, sempre com observações acerca do direito divino. Deus é bom? No meu modo de entender, ele não o é, nem Jesus. Eles são justos. Como um bom juiz humano, ele não pode ser qualquer criatura que faça bondade, nem maldade. Ele tem que ser justo. Assim é Deus. É justo. E como é justo com tanta calamidade? Agora mesmo, o terremoto do Nepal. Até o momento morreram 2.500 criaturas que não fizeram nada para esse terremoto destruir suas vidas, suas propriedades. Deus que permitiu isso aí, porque não caiu uma folha das árvores, diz a Bíblia, se não é pela vontade divina. E por que acontece isso? Eu faço uma ligação dessa palestra de hoje com a antecedente número 51, intitulada Pecado é ato ilícito. E nós passamos por punições na vida. Jesus mesmo fala que todo homem é escravo do pecado. O que é o escravo? O escravo é uma criatura que não tem poder, pela sua vontade própria, de se livrar do jugo do seu senhor. Como também nós não podemos nos livrar pela vontade própria do jugo das nossas faltas, dos nossos pecados, dos atos que nós fazemos voluntariamente em prejuízo do nosso semelhante. Então, Jesus, falando que todos somos escravos do pecado, todos somos passíveis de punição. E esse terremoto é uma prova evidente que essas criaturas que foram apanhadas nessa catástrofe terrível eram criaturas endividadas com Deus. Assim são as doenças graves, incuráveis, os sofrimentos morais daqueles que são execrados na imprensa, pelos deslizes que, como funcionários públicos ou detentores da direção de grandes empresas estatais, são acometidos de sofrimentos terríveis. Toda desgraça que acontece é uma quitação de débito que temos com Deus. E nós podemos nos livrar desse pagamento se antecipadamente formos fazendo depósitos no banco do céu da mesma moeda de sofrimento, que se chama penitência. Remeto os amigos à penitência, que é também uma das palestras que fizemos há bastante tempo. Então, todo ser humano é escravo do pecado. Há muitos que já nascem sofrendo, sem oportunidade de se penitenciar. Parece que, assim me referindo, haveria uma incongruência. Como é que uma criança já nasce sofrendo? Onde está a lei divina? É que nós não sabemos quando é que assumimos os pecados que estamos pagando com o sofrimento. Eu me refiro
para demonstrar essa possibilidade, a Sagrada Escritura, aqui, livro dos Salmos, em que nós vamos ler no capítulo 18, outras Bíblias, esse capítulo é 19. No capítulo 18, aqui em versículo 10, diz a Sagrada Escritura: verdadeiros os julgamentos do Senhor, todos igualmente justos. Ainda que neles atente o vosso servo, em guardá-los se esmerece, aqui me refiro eu, diz ele, quem há que advirta todas as faltas, das que me são desconhecidas, purificai-me. Então, o profeta pede que Deus o perdoe e o purifique das faltas que ele não conhece. Se ele não conhece, mas existem, é porque essa alma dessa criança praticou alguma falta grave, que já nasce dessa forma, sendo punida. E um exemplo mais marcante de que nós estamos falando, a realidade e a causa das provações terríveis. Tem um exemplo muito claro, com o profeta Elias. O profeta Elias foi um dos maiores do Velho Testamento. Porém, ele cometeu uma falta grave e que depois ele pagou numa nova existência. Eu vou demonstrar isso. Não com as minhas palavras, não com os meus argumentos, mas com uma veemente declaração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que assim falo? Vocês podem verificar no livro dos Reis, terceiro livro dos Reis, que o profeta Elias desafiou os profetas do deus Baal. Por quê? O rei Acabe, ele havia se casado com uma mulher chamada Jezebel. E essa mulher professava outros deuses. E ela influenciou tanto o marido que ele permitiu que ela perseguisse os profetas de Jeová e os matasse. E assim aconteceu. E como naquela ocasião o país estava passando por uma seca muito grande, muita fome, muita miséria, o rei, conversando com o profeta Elias, ele não era muito amistoso, mas sabia dos poderes de Elias junto a Deus. Então foi dialogar com Elias e disse: você que está fazendo essas misérias, esses cataclismos todos aqui. Aí Elias falou: não, tu é que estás fazendo, porque abandonaste a Jeová para seguir o Deus Baal, do qual é devoto tua mulher. E Elias propôs ao rei um desafio com os profetas de Baal. Qual seria esse desafio? Elias mandou que os 450 profetas do deus Baal
fizessem uma invocação a Deus, e ele faria também. Para isso, mandou armar uma fogueira e, em holocausto, pusesse um boi esquartejado e invocasse fogo do céu. Ele faria o mesmo após a invocação dos sacerdotes do deus Baal. E eles ficaram até o meio-dia lutando, gritando e falando e pedindo, invocando ao deus Baal que mandasse o fogo para consumir o holocausto. E o fogo não veio. Desistiram. E chegou a vez de Elias. Elias até mandou jogar água em cima do sacrifício, da madeira toda, fez uns regos em volta desse sacrifício e encheu de água. E depois invocou o Deus Jeová. E veio fogo do céu e consumiu todo esse holocausto, o fogo que veio do céu. O rei ficou impressionadíssimo e o povo também. E Elias se aproveitou desse sucesso extraordinário de desmoralização dos sacerdotes e determinou, com consentimento do rei, que o povo pegasse esses 450 sacerdotes, fossem eles levados ao rio e lá os matou a todos. Não precisava fazer uma coisa dessa. Mas Elias fez, de rancor. Pois bem, sabe que Elias pagou isso? Esse mal que ele fez, ele pagou. Mas pagou como? De uma forma muito extraordinária. Porque Jesus, milhares de anos depois desse episódio, ele diz claramente em Mateus capítulo 11, versículo 13. Jesus declara: porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir, falando sobre João Batista. Então, Jesus está dizendo que Elias nasceu na pessoa de João Batista. Ele fala. Por quê? Que há de vir. Porque o profeta Malaquias fez uma profecia dizendo que ia mandar o profeta Elias. Malaquias, no versículo 4, capítulo 4, versículo 5, diz: eis aí vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E Jesus fala que realmente João Batista porque o batizou, era o profeta Elias. Que Elias nasceu novamente num corpo humano. E o que aconteceu com João Batista? Foi degolado. Ele foi degolado, estava numa prisão e foi degolado. O rei mandou que ele fosse degolado e assim aconteceu. Então vocês vejam que o profeta João Batista, filho de Zacarias, o profeta João Batista não sabia que ele havia cometido essa falta quando existente na pessoa de Elias. João Batista não sabia. Mas não é porque não sabia que ele deixaria de pagar com a própria carne o mal que havia feito aos 450 sacerdotes do deus Baal. Não sou eu que falo, são as palavras textuais de nosso Senhor Jesus Cristo, para demonstrar que nós temos faltas
que nós não conhecemos. Mas, rememorando o que havíamos falado antes, há uma fórmula instituída por Deus no Evangelho, em Lucas 13, para nós termos a oportunidade de quitarmos nossos débitos sem ser com a lágrima. Chama-se penitência. A penitência é uma forma muito importante e que eu vou aqui, para facilitar a pesquisa, estabelecê-las aqui em Lucas 13. Lucas 13. Eu vou ler. Vocação à penitência. Ora, neste tempo, estavam ali uns que lhe davam notícias de certos galileus, cujo sangue misturara Pilatos com o dos sacrifícios deles. Esses estavam fazendo uma oferenda a Deus. Era uma prática na Sagrada Escritura, que era o sacrifício dos animais que Moisés instituiu. Eles estavam sacrificando animais no altar em homenagem à divindade. E passou Pilatos, mesmo que crucificou Jesus, com os seus soldados, e matou-os naquele momento e misturou o sangue deles com o sangue dos animais do sacrifício. E Jesus, respondendo, lhes disse: vós cuidais que aqueles galileus eram maiores pecadores que todos os outros da Galileia por haverem padecido tão cruel morte? Não, não eram. Eu vou-lo declaro, diz Jesus. Mas se vós outros não fizerdes penitência, todos assim mesmo haveis de acabar. Ou seja, se todos vós não pagarem antecipadamente com a penitência, vocês vão ter que pagar depois com a crueldade de um acontecimento funesto. E assim também, no tocante àqueles 18 homens, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidai vós, que eles também foram mais devedores que todas as pessoas moradoras em Jerusalém? Não, vou-lo declaro. Mas se vós outros não fizerdes penitência, todos acabareis na mesma sorte. Jesus deu 2 exemplos. Um de acidente da Torre de Siloé, um desastre, neste caso um terremoto, como nós estamos analisando. E outro pela mão humana, que Pilatos veio e matou os galileus que estavam cultuando a Deus numa demonstração de que eles eram religiosos. Então, vocês vejam que nós temos que pagar com antecedência os nossos pecados com Deus, que não sabemos quando é que os assumimos, através de sacrifício voluntário em favor do próximo. Porque devemos para Deus sofrimento, só podemos pagar com a mesma moeda. E a penitência, se vocês procurarem no dicionário Aurélio, está lá escrito, sacrifício voluntário. Nós nos sacrificando voluntariamente em favor dos semelhantes, nós estamos pagando o pecado com Deus. Não é a caridade, porque na caridade não tem sofrimento, tem alegria. É uma penitência, não é uma tarefa fácil, mas nós temos que educar o nosso espírito a acostumá-lo a fazer o bem ao próximo. Sem sacrifício ao início, depois com sacrifício, para pagarmos nossas dívidas com Deus. E também
Nós temos que observar que as religiões não pregam a penitência. As religiões só pregam a fé. Tenha fé e faça oração. Isso não tem nenhum propósito, nem adianta. Mesmo porque São Tiago fala na Epístola, capítulo 2, versículo 17, ele diz claramente, a fé sem obras é morta. Então, a fé que as religiões nos ensinam, sem as obras, não vale nada. É morta. É a verdade. Não vale nada para atendimento das nossas orações. A fé sem obras é morta. E em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 7, Jesus nos dá uma ideia bem clara do que seja a fé. Essa palavra fé não existe no Velho Testamento. Isso é uma criação de Jesus, a fé. Como ele esclarece em Lucas 17, versículo 5. Assim escrito, e disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. E o Senhor lhes disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual é, pois, de vós o que, tendo um servo ocupado de lavrar ou em guardar gado, lhe diga, quando ele se recolhe do campo, vai já pôr-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois disto comerás tu, e beberás. E quando o servo tenha feito tudo o que lhe ordenou, porventura fica-lhe o Senhor em obrigação? Creio que não. Pois assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei, somos uns servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Então, a fé, para que ela se manifeste, exige que nós façamos obras além da nossa obrigação, além do nosso conforto, além do nosso direito. Nós temos que fazer obras em favor do próximo, além da nossa obrigação. E toda vez que nós agimos além da nossa obrigação, em favor do próximo, então nós temos fé. Senão, não. Ante esse quadro, nós vamos observar que fé não é acreditar. Esse fé de acreditar muito em Deus, tendo muita fé em Deus, isso não é nada. Fé é obra. Nós temos que fazer obras além das nossas obrigações. E para fazermos obras além da nossa obrigação, nós temos que fazer obras além do nosso interesse pessoal. Temos que fazer obras em favor do nosso irmão necessitado. Toda vez que nós agirmos em favor de um irmão que esteja necessitando de ajuda, nós estamos exercitando a nossa fé. É o resultado das nossas obras. E agora, também a misericórdia é muito importante. A misericórdia não é uma simples expressão verbal. Nós vamos encontrar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7, como é que nós podemos ter misericórdia de Deus. Eu vou ler.
diz aqui Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, para termos a misericórdia de Deus, não basta a gente estar acreditando. Essa palavra fé sendo empregada de uma forma errônea. Não é acreditar em Deus. Para termos a misericórdia de Deus, é preciso que nós, primeiramente, sejamos bem-aventurados em fazer misericórdia ao próximo. A misericórdia é muito importante. Nós podemos ser misericordiosos. E como é que nós podemos ficar nessa situação de misericórdia? É quando nós vamos salvar alguém que esteja no limite, no in extremis. Nós vamos com sacrifício e ajudamos o próximo. Então, nós estamos sendo misericordiosos porque estamos salvando a ele de uma catástrofe, para que também Deus amanhã possa nos socorrer da mesma forma. São as nossas considerações que ficamos aqui estabelecendo em favor das nossas almas, para que a gente amanhã não entre num terremoto, numa catástrofe, numa doença grave, séria, numa desonra pela imprensa. Com essa citação de Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, com isso está se alterando o Velho Testamento, porque a misericórdia no Velho Testamento é a mãos cheias, é de graça. Basta acreditar que Deus faria a misericórdia. Não é? Jesus estabeleceu agora, com palavras bem claras, que a misericórdia de Deus nós só teremos se formos misericordiosos com os nossos irmãos. Presta atenção. Essa lei de Deus alterou o Velho Testamento, que a misericórdia era graciosa, não é mais. Presta atenção. Grande abraço.